Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu vou fazer esse desenho realista utilizando lápis de grafite sobre o papel Anemule Nostalgia 190 a gramatura dele. Aqui os lápis que eu irei utilizar são esses lápis azul da Staedtler. Eu vou fazer uma cereja com um efeito aí metal, efeito cromado. Aqui eu já inicio com um lápis 3B. Vou começar demarcando essas partes mais escuras. Eu busco deixar o lápis sempre bem apontado para que isso eu tenha mais precisão. Fazer o preenchimento. Aqui eu vou buscando já deixar bem preenchido apenas na ponta do lápis. Essa primeira camada eu não chego a pressionar, ou seja, eu não chego a apertar o lápis sobre o papel, vou fazendo de leve. Esse é um tipo de desenho que explora muito a nossa percepção, ou seja, através dele a gente consegue desenvolver a nossa percepção em copiar certos detalhes. Eu vou buscando, fazendo, volto refazendo na mesma área que eu fiz o preenchimento, para já deixar só num padrão só, essa tonalidade, esse cinza médio aqui que a gente está fazendo, utilizando o lápis 3B. Eu vou sempre fazendo movimentos circular em algumas partes. Eu faço um movimento circular um pouco mais comprido. Vou deixar o link dessa imagem aqui disponível na descrição do vídeo. Então, se você se interessar em fazê-la, o link vai estar aqui embaixo. Desde já peço para que você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like se eu gostei. E você que é inscrito, deixe o seu like. Essa é uma das formas que você me ajuda apoiando aqui o canal. Essa área aqui eu vou fazer um pouco mais de leve, para já ter essa diferença desse tom de cinza. Observe que aqui eu venho buscando copiar a mancha corretamente, como eu observo na minha imagem de referência. Eu não me preocupo no geral, me concentro mais nessa mancha que estou copiando nesse exato momento. Esse exercício é um dos exercícios que eu ensino dentro da plataforma do meu curso de desenho. Então, se você não conhece, te convido a conhecer. É um curso de desenho realista, onde eu ensino do nível iniciante ao avançado técnicas de desenhos que te possibilita a fazer um rosto por completo. É mais do que isso. O curso tem um preço bem acessível, onde você faz uma compra e é uma compra única. O curso fica para você, para sempre. Sem falar que você ainda tem um ano de suporte via WhatsApp, onde eu vou estar te ajudando a esclarecer suas dúvidas. Ou seja, você faz certa parte do desenho. Se você tiver alguma dúvida, se está indo no caminho correto, você pode ficar à vontade para fazer uma foto aí do seu desenho e mandar via WhatsApp para mim. Eu vou estar avaliando aonde você deve melhorar. Após a conclusão do curso, você tem também direito ao certificado, desde que você faça todos os exercícios e consiga me enviar para que eu possa estar avaliando, corrigindo alguns erros. Se tiver, é bem importante a gente dar muita atenção a esses detalhes mínimos, porque no contexto geral do desenho, são esses detalhes que vai diferenciar seu desenho, deixar ele mais bonito. Nessas partes aqui mais precisas, eu pego a quina da ponta do lápis, o lado maceno da ponta, já fazer esses detalhes bem precisos mesmo. Lembrando que aqui eu estou utilizando o lápis 3B. Se você não tiver o lápis 3B, você pode utilizar um 2B. Caso do papel também, você pode utilizar em qualquer papel que você tiver à mão. Vai dar certa diferença, vai, mas é algo bem simples. O importante é você conhecer a técnica, saber aplicar a técnica do desenho. Isso sim é importante na questão de detalhe e resultado. Os traços desse desenho eu utilizei a mesa de luz para fazer esses traços. Você pode usar aí qualquer maneira que você preferir para fazer esses traços. Observe que aqui eu só me preocupo em retratar as manchas que eu consigo observar no decorrer aqui do processo. O indicado é que você deixe o lápis bem apontado para fazer esses detalhes. Deixe ele com a ponta bem fina aí. Você vai ter mais precisão para fazer esses detalhes. Você busque também utilizar sempre uma folha por baixo da sua mão, como essa que eu estou utilizando, para que sua mão não fique em contato com a folha que você está desenhando, fazendo o desenho, porque levemente sua mão vai suar, ficar meio suada, e vai soltar um pouco de gordura. Isso faz com que muitas das vezes você manche o seu desenho, principalmente quando é um desenho numa folha por completo. Então é bem importante você se atentar a isso. Aqui eu estou criando uma espécie de pontilhismo, para já ir fazendo um certo detalhe. Se você observar na imagem de referência, você vai conseguir identificar esse detalhe. É muito simples, eu vou fazendo traço de leve sem pressionar e vou jogando alguns pontos dentro, puxando de dentro desse traço que eu fiz, suavizando para dentro desse, como se fosse o talo. Ou seja,
como se fosse o tronco dessa cereja. Agora eu vou utilizar um suminho número 6, fazendo bem de leve, movimento circular, e vou suavizando essa área que a gente trabalhou com lápis 3B, fazendo bem de leve, sem pressionar o essuminho, para não correr o risco de manchar. Existe essa possibilidade de você pressionar o essuminho e manchar aquela área que você está esfumaçando. O essuminho, para você que é novo, está chegando agora nessa área de desenho e tal, esse rolinho de papel utilizado para a gente esfumaçar, ou seja, a gente faz o preenchimento utilizando o lápis de grafite. Quando muitas das vezes ficam as marcazinhas do traço do lápis, a gente consegue disfarçar com a utilização do esfuminho por cima. Agora eu vou pegar um esfuminho um pouco menor, esfuminho número 2, para ir acentuando esses detalhes. Se você gosta desse estilo de desenho e quer se aprofundar um pouco mais, o link do meu curso está aqui na descrição do vídeo. Te convido a você conhecer lá. É algo bem simples, basta você clicar no link, abrir o link, efetuar a compra, lembrando que é uma compra única. Você compra uma vez e o curso é seu para sempre. Você tem 7 dias de garantia, se caso você não gostar do curso, ou seja, você efetue a compra dele em 7 dias aí para você utilizar o curso. Caso você não goste do curso, você pode pedir o seu reembolso. A plataforma lá, a Hotmart, vai devolver o seu valor. Lembrando que esse meu curso está um valor bem acessível, um valor bem amigável mesmo. Porém, eu penso que agora no próximo ano, 2025, já que a gente está no finalzinho de 2024, próximo ano agora eu penso em aumentar um pouco mais o valor dele. Então, se você tem interesse e quer se aprofundar um pouco mais no desenho realista, não perca essa oportunidade. Agora eu venho com a lapiseira 05 com grafite 4B, fazendo um movimento circular, já deixando bem preenchido. Eu pressiono um pouco a lapiseira, não muito. Observa que o grafite 4B já é um pouco escuro comparado ao lápis 3B. Quando eu não quero pressionar a lapiseira, eu giro ela e pego o lado da ponta mais fina para trabalhar esse preenchimento. De acordo com o que eu vou aqui, ó, me aproximando, essa área aqui que a gente fez com o lápis 3B, eu vou fazendo um leve degradê, ou seja, suavizando o peso da mão. O degradê nada mais é do que você trabalhar numa mesma área, controlando a leveza da mão, ou seja, botando um pouco mais de pressão aonde você quer escurecer mais. De acordo com o que vai clareando, você vai suavizando ao ponto de tirar o lápis do papel. Nessa área a gente toma um pouco de cuidado, porque vamos trabalhar aquela questão do degradê, ou seja, escurecer e suavizando para as bordas, deixando um pouco mais claro. Basta você seguir passo a passo dessa aula e fazendo a aplicação da mesma forma que eu estou aqui explicando. Você vai conseguir aí, digamos que almejar o resultado que você busca. Essa parte aqui eu vou pressionar um pouco, é as bordas. Quando eu me refiro nessa questão da borda, é nessa parte aqui que a gente fez com o lápis 3B. Observa que esse efeito metálico aqui, esse efeito cromado, vai fazendo com que a gente trabalhe nuances de cinza, de sombra. Essa área é bem escura, então eu vou pressionando um pouco a lapiseira. Observa que eu não pressiono muito ao ponto de marcar. E vamos fazendo camadas sobre esse fundo que a gente fez utilizando o lápis 3B. Camadas mais escuras, basicamente até chegar a um resultado bem parecido com a nossa imagem de referência. É importante a gente vir trabalhando essas primeiras camadas bem de leve, sem pressionar muito. Isso vai fazendo com que, preparando o papel, deixando ele seja mais macio, para receber as próximas camadas dos lápis que a gente vem utilizando, aplicando sobre esses primeiros que a gente utilizou. Mas para isso é preciso que a gente trabalhe de leve, sem pressionar o lápis, porque no momento que a gente pressiona o lápis, pode correr o risco de saturar o papel e com isso a gente não conseguir mais aplicar camada naquela mesma região. É importante a gente entender um pouco dessa questão e conhecer os materiais que estamos utilizando, buscar explorar bem cada um desses materiais. Então, tudo isso vai facilitar você chegar mais próximo do resultado que você busca. Para fazer esses traços finos, eu procuro sempre utilizar o lado bem fino da ponta. Lembrando que aqui eu estou utilizando a lapiseira 05 com grafite 4B. Com isso, meu número 2, eu venho suavizando nessas passagens aqui do cinza mais escuro para esse cinza médio. Observa que eu não vou passar o esfuminho nessas partes bem escuras, nessas partes aqui, nessas transições do cinza claro para o escuro. Vou utilizar um pincel número 2, pelo de Marta, pincel com a seda
chata. Eu não pressiono o pincel, vou fazendo bem de leve, sem pressionar o pincel, fazendo com que o grafite entre dentro do poros do papel, ou seja, penetre no poros do papel e faça com que fique bem suave, fazendo com que fique uma espécie de esfumaçado, passando o pincel tanto nesse cinza escuro como nesse cinza médio. Com a caneta borracha Tombow a 3.8 eu vou apagar aqui algumas partezinhas que eu borrei. A gente tem um brilho bem intenso. É importante você utilizar um pincel desse, um pincel vassourinha, para você estar varrendo seu desenho, para evitar de você estar soprando e cair saliva e manchar seu desenho. Agora com o lápis 6B Acrylex, eu vou escurecer nas partes que são bem escuras mesmo. Observa que não é em todas as regiões. É legal nessa hora você observar bem sua imagem de referência e fazer só onde realmente é escuro, para que a gente tenha um desenho rico naquelas partes de nuances. O desenho vai ficar com aquelas nuances de cinza, então vai ficar bem interessante. Observação. Nessa hora agora sim eu boto um pouco de pressão no lápis, só onde eu ver que realmente tem necessidade, ou seja, onde eu ver que não estou conseguindo escurecer com ele de leve, eu pressiono um pouco e vou sempre buscando girar o lápis. Observa que eu vou fazendo aquele degradê do escuro para o claro, bem suave. Eu vou utilizando o lápis 6B, basicamente é onde a gente utilizou a lapiseira 05 com grafite 4B. Muito pouco em algumas partes, mas é bem importante você seguir bem o passo a passo da sua imagem de referência, para que não fuja do contexto do desenho. Observa que eu vou aplicando alguns detalhes onde eu vejo que tem necessidade, já deixando bem parecido os formatos dessas manchas que eu observo no meu desenho, ou seja, que eu observo na minha imagem de referência. Vou voltar com o pincel, trabalhando agora só nessas partes bem escuras. Agora, utilizando o lápis HB, eu vou fazer essa sombra que define essa cereja, né, com um efeito metal, um efeito cromado. Observa que eu defino ela aqui com um traço e vou fazendo o degradê, suavizando para dentro dela. Eu estou utilizando o lápis HB, lápis bem apontado da Staedtler, sobre o papel Hahnemuller. Caso você não tiver esse mesmo material, você pode utilizar aí qualquer lápis, qualquer marca de lápis, qualquer folha, pode ser até uma folha sulfite. O importante é você botar em prática o que você está conseguindo aprender aqui nessa aula. De acordo com o que eu vou para cá, eu vou suavizando também a pressão do lápis, deixando bem suave, fazendo com que vá desaparecendo realmente essa sombra aqui mais escura. Mais escura que eu me refiro nessa área que a gente está fazendo. O esfumê número 2 eu vou suavizar essa sombra. Eu vou utilizar ele da mesma forma que eu utilizei o lápis. De acordo com o que vai para o meio dessa cereja, a gente vai suavizando, fazendo degradê. Observa que onde eu quero escurecer mais, eu passo ele mais firme, não chego a apertar ele no papel. Passo ele mais firme, mais vezes já no mesmo espaço, no mesmo canto. Aqui com o excesso de grafite que já tem na ponta do esfuminho, eu vou fazendo esse preenchimento bem de leve. E eu vou girar o esfuminho, pegar esse lado da ponta que tá mais limpo. Realmente tá sem nenhum grafite. Observa que eu vou fazendo um movimento circular. Um movimento bem curtinho. Que eu vou apagar esse traço.
que eu fiz na hora de tirar o esboço. Mas observando aqui na imagem de referência, não tem esse traço, nem essa sombrinha. Algumas sombras eu utilizo o próprio excesso de grafite que já tem na ponta do suminho para fazê-la. Agora sim, se realmente eu vi que tem necessidade de escurecer um pouco mais, aí sim eu venho aplicando o lápis. Nessa parte eu vou utilizar um suminho um pouco mais macio. Esse também é um suminho número 2, porém mais macio do que aquele anterior que a gente estava utilizando. Nas partes que eu vejo que tem um brilho bem intenso, eu já vou meio que preservando o branco do papel. Para fazer esses traços eu utilizei o lápis H. Fiz ele utilizando a mesa de luz. Se você não sabe, não tem conhecimento na mesa de luz, só você pesquisar aqui no YouTube, aqui no meu canal, tem um vídeo lá que eu estou até ensinando um tutorial de como utilizar a mesa de luz e tal. Eu vou utilizar o lápis H para reforçar um pouquinho mais essas bordas aqui, destacar um pouco mais. Que eu vou só meio que arranhando o lápis no papel mesmo, fazendo bem de leve. Que eu vou utilizar o lápis HB para deixar esse tom de cinza aqui um pouco mais escuro. Já vou aproveitar também para realçar um pouco mais essa sombra. Lembrando que você tem que buscar se concentrar na mancha que você está copiando nesse exato momento e esquecer o contexto do desenho por completo. Isso vai fazer com que sua percepção desenvolva em observar detalhes. Aqui eu vou rabiscar um pouco aqui com o lápis H, fazendo com que a ponta fique mais chapada, mais chanfrada, porque eu quero o lado mais gasto da ponta para fazer esse detalhe, que é bem claro. Se caso você tiver um lápis 2H, você pode utilizar ele. Eu venho fazendo bem de leve, só arranhando o lápis no papel e fazendo um leve degradê. Que eu vou sempre buscando, girando a mão, caçando a melhor posição. Que agora com isso eu venho fazendo, passando ele, puxando, suavizando
no degradê. Observa que de acordo com o que a gente vai fazendo, cada detalhe no seu devido lugar, copiando essas manchas, esquecendo o contexto do desenho por completo, vai começando a ganhar forma. Com a caneta borracha. Se você não tiver uma caneta borracha, como essa, você pode utilizar uma borracha comum. Basta você meio que estar aí cortando ela, deixando ela chanfrada. Isso vai fazer com que você tenha mais precisão em fazer um detalhe de brilho. Aqui nessa parte eu vou jogar um pouco, escurecer um pouco com o lápis H. Eu vou utilizando a lapiseira 03 com o grafite P, eu vou escurecer nessa região, fazendo degradê de acordo com o que vai para dentro. Espalhar esse grafite utilizando o essuminho número 2. Com o lápis HB eu vou reforçar um pouco mais essa linha que define aqui essa sombra. Que agora com o grafite 4B eu vou fazer essa textura aqui do talo. Que eu vou fazendo essa mancha, essa sombra mais escura. E venho fazendo alguns risquinhos, alguns pontinhos. Como se fosse realmente a textura desse talo. O lápis 6B eu vou escurecer só onde realmente tem necessidade. Se atente a isso. Você que está acompanhando a aula desde o início. Observa o que eu vou fazendo. Esses pontinhos. Vou suavizando de acordo com o que vai subindo. E com esse fuminho pequeno, vou suavizar essa borda. Nessa parte eu vou utilizar o lápis H para definir um pouco mais essa região aqui do talo. Após utilizar o lápis, eu venho com o pincel.
Com o lápis H eu vou suavizar um pouco mais nessa borda aqui, para deixar com menos aspecto de traço de lápis, deixar mais parecido com sombra mesmo, mancha. Aqui eu vou intercalando entre o lápis H e o esfuminho número 2 da Trident, esfuminho menor, para conseguir um certo volume. E agora eu já vou definir essa próxima cereja, utilizando o lápis HB. Definir mais ou menos até aqui, para me trabalhar a sombra dessa cereja. Observa que é algo bem simples, basta você ter conhecimento da técnica e saber aplicá-la corretamente. Aí nos seus desenhos. Quero, quero lembrar que o link dessa imagem de referência está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em se aprofundar nessa técnica aqui de desenho, também vou deixar disponível aqui o link do curso com um preço bem razoável. Aqui com esse fuminho número 6 eu vou suavizando essa sombra. Fazendo movimentos circular, para que eu venha conseguindo deixar um esfumaçado bem homogêneo, sem marca. E agora também eu vou utilizar o lenço de papel. Esse é um lenço de papel, folha dupla. Que eu trabalho com movimento circular, sem pressioná-lo. Que eu vou escurecer um pouco mais nessa região. Jogar um pouco mais de grafite aqui. Isso vai fazer com que vá ficando mais contrastado o desenho. Você não pode ter medo de escurecer o desenho. Quanto mais você aplicar corretamente os tons de cinza, mais o desenho vai ficar com um contraste mais bonito de se ver. Com o grafite 4B, eu vou passar aqui na linha que define. E vou suavizar com o lápis HB. Esse pincel aqui que eu estou utilizando é um pouco maior do que aquele anterior que a gente utilizou.
Ele é um pincel número 6. Vou jogar um pouco mais de grafite aqui com o lápis HB. Observa que vai ser bem suave, uma área bem menor. Já está aqui feita a nossa primeira cereja com um efeito metálico, com um efeito cromado. Espero que você tenha gostado. Se gostar, deixe seu like. Nessa próxima aqui vai ser feito basicamente da mesma forma, então vou acelerar um pouco o vídeo.